Fala, flamenguista! Cheguei com o seu resumo diário de Flamengo e nesse vídeo eu vou falar sobre jogador do Racing confirmando o interesse do Flamengo, o clima que azedou entre Flamengo e empresários de jogador e as atualizações do último treino do Flamengo antes da semifinal contra o Vasco. Essas e outras informações do Flamengo para você agora, então já sabe, curte esse vídeo, compartilha para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. O Flamengo treinou normalmente nesta sexta-feira para definir o time que vai enfrentar o Vasco na semifinal no sábado. Provavelmente o Felipe Luiz vai mandar a campo um time meio que misto, principalmente por conta do gramado sintético do Engenhão. A novidade é o Ayrton Lucas, que está totalmente liberado, provavelmente vai ser o lateral esquerdo, assim como o Wesley também, né, que ele teve folga no jogo contra o Maricá. A novidade que a gente tem é que Juninho e Alexandre treinaram normalmente, mas como eles estão voltando de lesão, o Felipe Luiz não vai usá-los justamente por conta do gramado sintético. É o caso também do Danilo, que será poupado desse jogo, porque além de ter jogado os 3 últimos jogos por 90 minutos, o Danilo nunca jogou em gramado sintético na Europa. Então, para o Flamengo poupar esse jogador aí por conta desse controle de cargas que o Flamengo vem fazendo, eles não vão aí estar à disposição do Felipe Luiz. Aliás, com relação a essa quantidade de lesões que o Flamengo tem, né? O Flamengo teve aí pelo menos umas 5 lesões musculares nesse início de temporada. Cebolinha, Michael, Alexandro, o Juninho, o próprio Ayrton Lucas. Então, o Flamengo comprou um novo equipamento de ultrassonografia. Parece que ele é mais moderno e melhor do que as câmeras bariátricas que o Flamengo tem. Inclusive, uma delas acabou de estourar e machucou um jogador nos Estados Unidos e não tem nenhuma comprovação científica de que elas fazem bem. O Flamengo tem 4 câmeras dessa no CT do Ninho do Urubu, foram compradas aí em 2020, porém, elas vão ser descartadas. Cada uma delas custando R$300 mil. O Flamengo, então, comprando essa máquina, ela fica com 2. O Flamengo também anunciou a contratação de um médico especialista nesse tipo de exame, que é um exame que não só detecta a lesão, mas ele também detecta a probabilidade de uma lesão acontecer, quando o músculo começa a se desgastar e aí você precisa poupar o jogador. Aqui no Brasil, um outro time que tem essa máquina é o Palmeiras. Então, nesse momento, o Flamengo tem 2. Com esse médico que o Flamengo contratou, ele vai ali de 2 a 3 vezes por semana no CT, justamente para examinar os jogadores e saber aí o risco ou o potencial risco de lesões, né? Antes de mudar de assunto aqui, você já curtiu o vídeo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve, é totalmente de graça, é só você clicar no botão inscreva-se aí abaixo. A gente está tentando crescer aqui, com o seu apoio vai ser fundamental para a gente continuar fazendo esse resumão de notícias diárias do Flamengo, trazendo para você aqui, para você não ficar perdido na internet, buscando as notícias do Flamengo. O seu lugar é aqui, o canal é sobre isso, então clica no botão inscreva-se aí abaixo, se inscreve, é totalmente de graça, assim você ajuda o nosso canal a bater os primeiros 500 inscritos, a gente está querendo bater essa meta aí, você pode ajudar. Vamos lá, vamos continuar falando aqui de Lohan. A Lohan aí que 18 anos apenas, mas é uma confusão, né? Parece que a gente está falando de um grande craque que fez história no Flamengo. O Flamengo não consegue emprestar o jogador. Nesse momento é o que o Flamengo precisa fazer até para valorizá-lo, né? Mas o clima azedou entre Flamengo, né? Principalmente Boto e os seus empresários. Por quê? O Boto conseguiu fechar um acordo com o Fortaleza para emprestar o jogador. Inclusive, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, ele chegou a se encontrar com o Boto aqui no Rio de Janeiro para conversar, estava tudo certo. Porém, os representantes do jogador falaram que ele não ia para o Fortaleza porque apareceu o Bragantino e para eles era mais interessante. O Flamengo, através do Boto, se irritou com a situação e falou que ele não sai para outro clube a não ser com o Fortaleza. Até porque o Flamengo tem um acordo com o clube, então o Flamengo que se queimaria se emprestasse o jogador para outro time. Então ele falou, ó, ou ele sai para o Fortaleza ou ele fica no Sub-20. Os empresários decidiram que ele vai continuar no Sub-20, então é uma escolha deles. Essa não é a primeira vez que isso acontece, já é a terceira. O Flamengo tentou emprestar ele para o Estoril de Portugal, os representantes não queriam. O Flamengo tentou emprestá-lo, vendê-lo para o CSKA. O jogador já estava no aeroporto. Eles lá tiveram problema, mais uma vez o jogador não foi, inclusive expondo o jogador a essa situação ridícula. Ele ficou fora da lista da Libertadores, ou seja, está sendo muito prejudicado. Eu, se fosse o Lohan, eu mudaria de empresários, porque a carreira dele pode estar indo por água abaixo com essas decisões erradas. Vai fazer o que no Bragantino? O Fortaleza tem o Davi Luiz, tem o Marinho, tem uma estrutura, todo mundo fala bem do Fortaleza. Fortaleza vai disputar a Libertadores.
O que o Lohan vai fazer no Bragantino que não vai fazer no Fortaleza? Brigar por posição? Será que ele vai chegar no Bragantino e já vai ser titular? Então, assim, nesse momento o jogador vai continuar treinando no Sub-20, não vai jogar a Libertadores, porque o time da Libertadores já está lá no Paraguai, ele nem foi inscrito, e vai esperar a janela doméstica, né, que vai abrir dia 10 de março. Então, até lá ele fica treinando separado, provavelmente sozinho, esperando aí uma nova proposta. A verdade o Flamengo não está lidando bem com esses empresários ultimamente. Eu acho que o Flamengo precisa emprestar o jogador para amadurecê-lo e principalmente para valorizar o jogador. Porque se ele não jogar, o valor dele continua caindo cada vez mais. Mudando de assunto aqui, falando uma boa notícia, né? Falando aí do Martirena, Gaston Martirena, o uruguaio lateral direito de 25 anos do Racing, que ontem venceu o Botafogo mais uma vez por 2-0 no Engenhão e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. Ele teve uma ótima participação nos 2 gols do Racing, ele é um lateral que já vem se destacando e ao final do jogo ele foi perguntado sobre o interesse do Flamengo e ele confirmou que foi procurado pelo Flamengo em 2024, mas não sabe exatamente por que a negociação não foi fechada. Ele disse que hoje ele está feliz no Racing, mas que seria um prazer jogar no Flamengo, que para ele é o maior clube da América, né? Um dos maiores clubes da América, e que não sabe do futuro, mas quem sabe falou sobre o tempo vai ser o melhor, o tempo dirá, né? Ele falou alguma coisa assim em espanhol que dá para entender que as coisas têm que acontecer no seu tempo, ou seja, ele está esperando uma proposta. A gente sabe que o Wesley vai provavelmente ser vendido no meio do ano e o Flamengo vai precisar ir atrás de um substituto para ele. Pode até ser o Varela, mas o Flamengo precisa de um outro lateral direito. E ele é um jogador jovem, 25 anos, vem se destacando, tem umas características assim muito próximas do Wesley, é muito ofensivo. Como eu disse, ele participou dos 2 gols do Racing ontem, né? Então, assim, eu gostaria de ver ele. Prefiro ele do que o Montiel, que é um jogador que o Flamengo há anos vem falando aí, por exemplo, que está muito mais com a idade mais avançada do que ele. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que o Martirena seria um bom substituto para quando o Flamengo vender o Wesley. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, como eu te falei, se inscreve no canal para dar aquela moral, para ajudar a gente aqui a crescer com o canal. E assim você não perde as notícias do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!